Jogo. Fala, galera conectada no Cerebrando. Bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada 4, episódio 12. E aqui é onde a gente desvenda os mistérios da mente humana. Você já me conhece, eu sou o Ivo, tô aqui para um bate-papo hoje mais que incrível com o Dr. Diogo e com o Fabião. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa tarde e bom dia. Depende do horário que você vai estar nos ouvindo e nos vendo. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham assistido o último podcast para que esse aqui seja tão bom ou melhor que o último. Diogão, é com você. Diogão. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Igual o Fábio sempre diz, depende do horário que você está assistindo ou nos escutando. E esperamos que o podcast de hoje seja bem elucidativo, porque já pergunto aqui por Ivo, você tem medo de quê, Ai, Ivo? cara, eu não tenho medo de quase nada, bicho. Vocês são muito sacana, né? Eu falei pra vocês, a gente só não podia falar de um assunto. Vou fingir que eu tô começando a apresentação no tema de hoje. E hoje o nosso papo é daqueles que arrepia até o último neurônio. Vamos falar de medo, aquela sensação que paralisa, que nos protege também, que nos motiva. Mas e aí? Perguntar pra vocês agora. E pra você, Fabião, você tem medo do quê? Como diriam titãs, né? Cara, eu tinha medo quando eu devia ter uns 13, 14 anos. Quando eu morresse, o que ia acontecer? Eu ia ficar no limbo eternamente, no vácuo do cosmo, sem ouvir nenhum som, porque não se propaga som, não tem partícula, né? Do vazio, eternamente, minha consciência ia ficar o quê? Ia olhar para onde? Isso me causava muita angústia, muita. E perder os meus pais. Foi um processo que desde aquela época eu tinha essa preocupação, né? E que me Uhum. enveredou para estudar e para matar ou atenuar esse medo. Eu acho que eu matei. E aí, Diogo? E do seu lado? Barata? Não, não, Lagartixas? não. Nada Tem de um bichos assim. medo do... Eu tenho. Eu não curto muito cobras, isso é uma coisa. Répteis no geral, assim, não sou muito Você não fã. pega, você não pega assim, brinca, ameaça algum Ô, amiguinho quando Fá, você era mais novo? Ô, Fá, vamos deixar o Apesar passado seu de. de lado, porque essa quinta série não vai dar Deixa de certo lado, não, né? bicho. É. Eu acho que o medo profissional, Ivo, sempre todo mundo teve naquele começo em que você começou na tua profissão, sabe? Então é natural você ter ali aquele medo protetor, aquele medo se você vai acertar, se você vai errar, o que que vai acontecer. Então isso é bem comum, assim, mas eu também não me vem à minha mente um medo que eu tenho uma fobia mesmo, uma coisa muito pesada, né? Boa. Vamos começar dando uma desmistificada já. Falando do medo, né, cara? Por que algumas pessoas, eu falei brincando agora há pouco, mas por que algumas pessoas têm medo de barata? Né? Porque tem gente que tem medo de Sim. lagartixa, né? Outras pessoas de falar em público. O que é essa tal de amígdala, que está lá no nosso cérebro, tem a ver com o medo, né? E o nosso córtex pré-frontal. E aí, Diogo, vamos dar uma explicada pra galera Com aqui? certeza. Vamos começar com de onde vem o medo, cara? A base dele, onde ele se forma, o que acontece no nosso cérebro, que áreas estão envolvidas. Pois primeiramente, Ivo, o medo é algo inato. É algo que nós temos como protetor. Então, não sentir medo também é um problema. É um problema que você acaba enfrentando que a pessoa não ganha aquela noção de coisas que levam ela ao perigo. Talvez se nós não tivéssemos sentido medo na nossa evolução, nós teríamos comido um monte de plantas que eram tóxicas e morrido. Nós teríamos passado por situações de muito perigo e a espécie estaria extinta. Nós teríamos saltado de penhascos e não teríamos noção de altura. Então, esse é o primeiro ponto, de que as nossas estruturas cerebrais elas estão prontas para o medo. E aí envolve, como você bem falou, principalmente aquele circuito que envolve a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta, mais uma vez, para quem está não nos acompanha de longa data. A amígdala vem o nome dela de almôndega, porque ela é um pequenino formato de almôndega lá no nosso temporal,
e ela tem uma relação com essa questão do medo, assim como a substância cinzenta periaquidutal lá no nosso mesencéfalo, que também hoje nós sabemos que tem uma relação com o medo, e parte que base do seguinte: você tem que interpretar esse medo. Por isso que nós temos hoje um córtex pré-frontal que vai julgar, que vai planejar, que vai envolver essa questão que pode causar um medo para nós. Então, a grande diferença de um medo que te paralisa ou que te deixa em estado de síndrome do pânico, por exemplo, é que o medo ele vai existir, porque é uma emoção primária. E lembrem-se que emoções nós não evitamos. No entanto, o modo como você interpreta essa emoção, o teu sentimento em cima disso é que vai te colocar numa situação boa ou ruim. Eu posso entrar numa fase de síndrome do pânico, por exemplo, e eu posso entender que pessoas em excesso ao meu redor é perigo. E aí, sem eu perceber, eu tô com um ataque cardíaco, nauseado, sudoreico e saindo correndo. Ao mesmo tempo, a pessoa que está ao meu lado, ela pode estar passando por uma situação de estresse, de medo até, mas ela está com completo controle. Então, esse que é o grande ponto, tá? Então, envolve o córtex pré-frontal, envolve o nosso parietal, porque tem percepção espacial também, por exemplo, envolve a nossa questão do temporal, porque tem o hipocampo que revela nossas memórias, envolve também até um pouco da ínsula, porque tem o simpático, por consequência. A ínsula tem aquela questão que os americanos chamam de disgust, que seria nojo, assim, na nossa questão. Então, isso também é uma questão de medo. Envolve a nossa amígdala, porque é todo aquele centro que vai jogar para nós aquele estímulo ou para o córtex, ou já de reação imediata. Então, são várias áreas cerebrais ali envolvidas. Então é certo dizer que, por exemplo, o medo ele não é primeiro percebido pelo hipocampo ou no frontal, depois vai para mim, ele não tem um caminho linear cartesiano, ele é completamente assimétrico em termos de áreas e tipos de medo. Por exemplo, vou perder equilíbrio e vou cair, é um tipo de medo. É uma reunião pesada onde, pô, eu vou ter que despedir alguém, é outro tipo de medo. Ou eu vou ser despedido, ou cliente, eu posso perder um cliente. Ou mesmo alguma coisa que te coloque em risco de poder morrer, por exemplo. Ou um medicamento, ou medo de agulha, enfim. Não tem uma regra para isso, né? Na verdade, são diferentes áreas que vão interagir, às vezes uma primariamente em relação à outra, correto? Exatamente, Fábio. É que tudo, veja, dentro dessa questão emocional, nós podemos analisar da seguinte maneira: as emoções primárias, medo, raiva, tudo que você tem ali dessas emoções, elas podem se tornar para você algo consciente, e aí algo cortical, como elas podem desencadear para você respostas automáticas, por uma simples razão. Aquilo que foi criado de hábito é aquilo que o cérebro procura. Não sei se vocês lembram de um filme do Adam Sandler chamado Click, em que ele tinha um controle remoto universal e que ele decidia. Aquilo foi baseado em neurociência. E ele tinha um controle remoto universal que ele decidia o que ele queria ouvir e o que ele não queria. Até que chegou num ponto que aquele controle automaticamente disparava. Ele fala: não, 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 não. Mas é assim. Então o cérebro aprendeu que naquela situação, tchau, não quero ouvir. E o medo é a mesma coisa. Se você hoje desencadeia medos, fobias muito excessivas, é bem provável que você nem corticalize, porque qual que é o perigo que uma barata incorre para uma pessoa, por exemplo? Nenhum. Mas por que aquela pessoa tem aquele medo? Talvez por algo que foi criado durante uma infância, alguém, uma mãe, um pai que também tinha, alguma coisa assim, e que levou essa pessoa a ter esse medo e carregar tudo isso. E que muito possivelmente nem veio de experiência dessa própria pessoa, né? Ou seja, Sem de dúvida, de sem ouvir dúvida. histórias, etc. Cara, mas olha só, vamos desconstruir o medo aqui, neurônio por neurônio. O que é muito comum quando a pessoa está aquele medo real, até para diferenciar um pouco a questão dos tipos de medo, né? Queria que a gente fale um pouco mais sobre isso. É muito comum a gente ver aquelas sensações no corpo, né? Tipo, cara, o coração dispara, vem aquele arrepio na espinha que você não sabe de onde está vendo ele. E aí o nosso cérebro começa também a entrar em devaneios, né? Ou seja, a gente começa muitas vezes a ouvir o que não existe, a ver coisas que não existem. A chamada pareidolia vira uma loucura, né? Cara, você olha pro negócio do lado, você vê uma sombra, a sombra se transmorfa. Cara, no seu pior medo, é tipo aqueles filme do Harry Potter lá do bicho papão, né?
cara olha o seu pior medo, ele se transforma. E o medo tem essa pegada, né? De fazer você ouvir coisas, você ver coisas. O que está acontecendo no cérebro ali? Porque na prática, beleza. A gente teve um impulso, a amígdala disparou, cara, começou a mandar buscar um monte de informação para ver o que se correlaciona com o que você está passando, o seu córtex pré-frontal tentando processar aquilo, aí o seu parietal, beleza, corro, não corro onde eu tô, o temporal também trabalhando, enfim, vira aquela loucura, assim, incrível. E aí o seu sistema nervoso simpático começa a disparar, né? E aí vem lá o coração disparado, e você começa a produzir muito mais adrenalina e cortisol, etc, para poder reagir. Mas começam os devaneios. Cara, por que que o cérebro começa nessas horas a inventar coisas, a fazer você ver coisas, você ouvir coisas que não existem, né? Qual o gatilho? O que que faz ele, na prática, cara, agir dessa forma e transformar algo que não existe como se fosse algo real? Perfeito. Então, o que ocorre? Vamos fazer uma comparação. Vamos supor que você tem de um lado um biólogo que está acostumado a lidar com serpentes, e nós sabemos que as serpentes elas criaram já um mecanismo que primatas humanos e não humanos já têm um certo receio com relação a elas, já tem uma representação de risco, mas aquele biólogo conseguiu vencer tudo isso e hoje ele maneja serpentes, ele extrai venenos e coisas assim. E do outro lado tem uma pessoa comum. Essa pessoa comum, ela estará completamente dominada por todos aqueles mecanismos que nós já falamos e conhecemos, que é principalmente o sistema nervoso autônomo simpático. E aí o que ocorre é que não há uma corticalização daquela cena. E por isso que a pessoa tem percepções errôneas. Muitas vezes, a neurociência já explica muito isso, Ivo, que alguém fala uma palavra extremamente baixa, lá longe. Você não consegue corticalizar a ponto de entender o que a pessoa falou, mas por alguma razão, os teus sentidos captaram aquela palavra e aquela captação fez com que você tivesse uma reação. E aí é mais ou menos isso que ocorre. Quando a pessoa tem aquele medo descontrolado, porque a pessoa que está manejando a serpente, ela também tem medo. Esse é o erro que as pessoas não conseguem perceber. A diferença é que ela maneja o medo. Não é que ela tem ausência de medo, mas ela tem um manejo de medo. A pessoa que é comum, ela vai sair correndo para qualquer lado, ela não vai enxergar direito, ela não vai ouvir direito, ela vai embora. E isso ocorre por quê? Porque ela tem um sistema nervoso autônomo simpático totalmente desregulado, fazendo ela ficar sudoreica, não corticalizando o que ela está fazendo, apenas tendo reação. E aí essa percepção de coisas errôneas, por exemplo, eu vi coisa que não tinha, eu vi coisa que não tinha, é porque eu tô nessa fase da fuga, nessa fase da luta. Eu apenas tô indo, eu não tô mais corticalizando as coisas, eu tô apenas tentando fugir. E nisso, veja quantas pessoas nessa fuga ou luta se machucam, caem, fazem coisas que até são absurdas no bom sentido, às vezes, de uma mãe levantar um portão, o filho tá embaixo do portão, uma mulher de 1,5 m levanta um portão com toda aquela força que ela não teria. Então, basicamente, isso dali ocorre por essa razão. Porque você tá totalmente dominado por sistemas automáticos, não tá dominado pelo teu córtex, não tá mais analisando aquela situação. E aí a pessoa não consegue mais fazer isso de uma forma meio que racional. Quando a gente pensa na amígdala, a gente sabe que ela recebe hoje informações sensoriais praticamente duas vias, né? Uma via rápida, ou seja, estão falando de tálamo ali, que é aquilo que a pessoa nem pensa, né? Do tipo, você ouve um barulho e já começa a, cara, alucinar, pensar várias coisas ligadas a isso, etc. E aquela mais analítica é a via lenta, né? Que ela passa pelo corte sensorial, passa pelo hipocampo, você sai buscando referência, né? Opa, tô no escuro, isso já aconteceu alguma vez, etc. Mas e essa questão do cérebro na prática inventar aquilo que não existe, cara? Na prática, a pessoa teria que ter algum tipo de experiência registrada para que ela consiga ouvir algo que não existe ou ver algo que não existe? Ou isso é um mecanismo padrão do cérebro? Tipo, no desespero, cara, começa a fantasiar aí. Começa a dar sentido para aquilo, né? Que é o que ele busca. É difícil dizer, porque é como eu falei sobre aquela primeira questão da palavra. Você tem uma noção, criou para você uma emoção em cima daquilo, e você não tem nem noção por que veio aquilo. Então, talvez a pessoa de relance, ela percebeu algo naquele meio que ela estava, mas ela não conseguiu corticalizar e não conseguiu interpretar aquilo, só que o cérebro usou aquela informação para criar alguma cena. É nisso que as pessoas falam muito da própria intuição, que eu sei que tem um meio que místico para o pessoal,
Mas o próprio Jung já sabia isso. Por exemplo, uma criança ela poderia não entender aquela cena que estava sendo vista, mas ela conseguia guardar no cérebro dela a cena que estava sendo vista. E isso causaria traumas para ela no futuro. Então, muitas vezes, a gente não sabe nem por que você tem um trauma, por que você tem um medo, ou por que você ouve essas coisas. Mas é alguma captação que os teus sentidos tiveram naquele exato momento, alguma coisa meio mal interpretada, alguma coisa não conscientizada, não corticalizada que você pegou naquele momento, e que aí sim pode ocorrer de você ter ali uma situação igual você falou, de ouvir uma coisa que não existe, ou também uma valorização excessiva de algo. Você vê uma coisa que é pequena num tamanho gigantesco, e isso E ocorre aí, bastante, isso ali ocorre bastante. e aí pode entrar também, cara, aquela parte inconsciente de algo que aquela pessoa criou com base em coisas que ela ouvia, não necessariamente que ela tenha vivenciado. Por exemplo, os pais falando, olha, porque no escuro é perigoso, porque pode vir um espírito te pegar, porque no Isso claro o aí, isso sol aí. tá te iluminando, nada vai acontecer. Ou seja, o simples fato de você ouvir algo de pessoas que você confia quando é novo pode ser um gatilho suficiente para isso, então, né? Sem dúvida, com certeza absoluta. Sabe que teve uma história Até muito doida? porque Até porque, Ivo, como você falou, a amígdala ela tem, hoje, a gente sabe que ela tem relação com hipotálamo, tem relação com tálamo, tem relação com núcleos da base, então ela se liga em várias áreas. Então a pessoa começa a gravar isso com o medo mesmo. Sabe que teve um caso que chegou pra gente, foi muito legal. Foi de um cara que já fez um dos cursos do Instituto lá onde a gente tá, mas que ele comentou depois do episódio nosso sobre meditação, que ele foi meditar um dia à noite, e até então ele meditava sempre com uma luzinha ali ajudando, né? Nunca no breu. E ele foi meditar esse dia aí no breu lá super escuro e tal. E ele, no meio de meditação, ouviu algum barulho e cadê que medita, né? O cara já abriu o olho. Cara, ele falou que a hora que ele abriu o olho, ele já olhou do lado, viu uns vultos meio estranhos assim. Já veio aquele gelo na coluna, né? Que a coluna deu aquela arrepiada massa de Uhum. cima e embaixo já. Aí ele levantou, começou a andar e parece que vem alguém correndo. Nessa hora parece que tem alguém correndo atrás de você, né, cara? Que você anda mais rápido, o negócio se aproxima mais de você ainda, mesmo não existindo. E aí ele começou a Aham. andar mais rápido, olhou pra trás, ficou com medo, foi dar uma corrida, cara. Tropeçou. E aí fez um barulho gigante e a filha dele acordou. E aí ele correndo, a filha dele abriu a porta e foi correndo em direção a ele com medo. Aí eram os dois com medo, cara. Ele começou a gritar quando viu a filha dele do lado. E pra ver como o cérebro fica irracional quando você acessa a via rápida, né, da amígdala. Que, cara, ele empurrou a filha dele do lado e saiu voado correndo pra fora do Com apartamento, cara. certeza. Com Ele nem certeza. parou, caramba, minha filha tá com medo. Não. O medo dele piorou, transformou em. Cara, virou algo muito pior, cresceu, disparou e o cara quase atropelou a filha. E, cara, olha que história maluca. Né? Ou seja, o nosso cérebro, na hora do medo irracional, esquece, você não consegue processar nada. Então você tem zero córtex praticamente ali, né? Acho que talvez venha daí o risco das pessoas fazerem besteira, inclusive, né? A forma como elas reagem. Sim, sim. Sim. Mas tem uma coisa bem interessante, apesar da pessoa sentir muito medo, existe uma criatividade para criar, para racionalizar o medo e se explicar e até se justificar que remete a uma questão de frontalização, de córtex. Mas eu queria saber de você, Diogo, e de você, Ivo, a questão do chamado interruptor do medo, o interruptor, que um amigo comentou comigo e eu não entendi muito bem. Ele falou, não, estou usando técnicas para fobia, baseada em interruptor do medo. Ele falou alguma coisa com o interruptor que eu não entendi. Mas eu não sei se era relacionada à memória de um medo inconsciente ou com uma técnica nova para lidar com fobias. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de coisa. Por esse nome, Fábio, não me vem à mente, mas o que ocorre, algumas técnicas elas trabalham com o quê? Você vai ter uma situação em que a pessoa tem que ser dessensibilizada com relação àquele medo. E aí você coloca essa pessoa para passar por aquela situação, sem dúvida alguma. Então a terapia ela envolve você vencer aquele medo, não adianta ficar ali, sei lá, não, não, é você vencer aquele medo. E aí a terapia cognitivo comportamental, por exemplo, ela dá algumas técnicas para que você dentro do ambiente que te cause medo você use técnica respiratória, use uma corticalização, entendendo que ali não tem nenhum perigo, e você martela, martela, martela em cima dessa situação,
até que chega num ponto em que o teu cérebro já interpreta como não tendo perigo. Essa é a questão. Essa é a questão, por exemplo, por que um piloto de avião, um piloto de caça especialmente, consegue voar com um caça? Por essa simples razão, porque você vai, com o tempo, perdendo esse medo. Então você precisa disso, você precisa daquilo. Então eles expõem a pessoa àqueles perigos, entre aspas, para que com o tempo ela consiga dominar. Então, Então, basicamente é isso. a exposição escalonada, dosada, gradual, E ela é guiada, e guiada por algum profissional competente é a saída tradicional que a gente encontra hoje dentro de qualquer processo terapêutico aí com algum profissional da saúde. sim, com certeza, com certeza. Eu não. Porque isso reflete assim, desde uma entrevista de emprego, uma questão relacionada a não passar num vestibular, numa prova da OAB, ou mesmo ter que lidar com uma reunião, ou medo de falar em público e assim por diante. Mas tudo vai passar por uma questão de exposição. E aí a gente volta sempre à meditação, né, Ivo? Porque você co-criando, imaginando você dando uma palestra ou fazendo uma prova, seguindo um roteiro, se você vai treinando, 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 chega uma hora que. Porque o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Esse é um assunto muito legal que vale a pena explorar, mas antes de entrar nele, eu também não conheço a questão que você falou, Fabião, do gatilho do medo. É, não sei se talvez ele tenha uma origem naquilo que é muito comum ouvir das pessoas, né? Que fala assim, mas eu sou corajoso e coragem não é ausência de medo. O que é real, né, cara? Coragem não é ausência de medo. Mas eu acho que para a gente conseguir falar de um gatilho ou de um interruptor do medo, a gente tem que pensar, cara, em algo muito complexo, né? E aí, Diogo, me corrija aqui se eu estiver errado, Uhum, claro. mas, a falar do interruptor do medo, eu teria que, na prática, esse medo ele deveria acontecer por uma via de que não fosse acesso rápido, porque acesso rápido, esquece, cara, você vai perder o frontal seu, você não vai pensar e vai trabalhar direto, né? E aí você vai ter a amígdala disparada, o seu pré-frontal não está funcionando, enfim, o seu sistema nervoso simpático está maluco ali. Aí você teria que ter o controle de GABA, hein? O controle de alguns neuroquímicos, né, Diogo? Porque certamente na hora do Sim. medo, cara, você deve ter uma produção muito maior de GABA, que ele é inibitório. Glutamato também, que deixa a pessoa um pouco mais excitada, deve ter uma alteração Cortisol, bastante que é grande de cortisol. noradrenalina, para você fugir, luta ou fuga. Então são vários neurotransmissores e hormônios ali envolvidos. E conseguir criar um gatilho em cima disso seria, pô, acho que é uma mina de ouro, né, cara? Porque Sim, 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 sim. seria, acho que é bem complicado. A gente sabe que tem alguns, aliás, eu li sobre alguns estudos que eles estão fazendo hoje com relação ao uso de propanolol, onde eles expõem a pessoa a um medo específico, tipo aranhas, e na hora que a pessoa vai ter contato com aquele medo, ela toma uma dose controlada sobre isso daí antes, tem uma indução rápida com relação a quase que uma indução direta mesmo, com relação àquilo que ela vai passar, e aí ela tem um medo muito mais controlado. Só que aí, e de novo, Diogo, eu te puxo para cá agora, tem um pouco mais de sentido, né? Porque eu imagino que o fármaco aí, ele deve ter essa questão de mexe com GABA, mexe com glutamato, mexe com cortisol, com tudo. É, E aí a sua via de acesso rápido não funciona. Você tem aquela via de acesso lento funcionando e tem um controle sim. maior. É isso, imagino É eu. que no caso do beta-bloqueador, que é o propranolol, nesse caso, o que ele faz? Ele vai interferir naqueles sintomas que o medo gera, tipo taquicardia. E nós temos que lembrar que esses sintomas retroalimentam o medo. Então, se eu tô numa situação que eu perco o meu controle, já era. Por isso que as pessoas, se você pega pessoas como monges, yogis e coisas assim, eles falam, controla na respiração. Em qualquer situação, controla no teu pensamento. Porque eles já têm uma vasta noção que no momento que você deixar teu sistema nervoso autônomo simpático atuar, já era. Você perdeu o controle. Porque aí você vai sentir algo que é muito desconfortável para o ser humano. Sudorese, taquicardia, uma sensação de respiração mais acelerada. E aí nisso, isso já você pode causar medo também diante disso. Se lembrem, se alguém aqui já teve um parente ou a pessoa mesmo passou por uma arritmia cardíaca. Quando você passa pela arritmia cardíaca, você já o que está acontecendo comigo? Você já fica nessa situação. E aí, então, o medo ele também é retroalimentado pelos próprios sintomas que o sistema nervoso autônomo simpático vai desencadear para luta ou fuga.
Então é por isso também que o propranolol, em tese, ele teria uma modulação nesse medo. Ele conseguiria modular um pouquinho essa questão do medo. Na prática, potencializa muito o GABA, então. Ele vai ser um beta-bloqueador, então ele bloqueia canais betas lá do coração, ele faz com que o coração não acelere. E daí nisso, claro, se você tem uma memória muito boa, um bom controle, o GABA ele vai intervir na situação em que você tem ali um neurotransmissor inibitório para conseguir baixar todo aquele sistema e fazer com que a pessoa não entre. Tanto que, Ivo, pessoas que têm, por exemplo, crises convulsivas, que são epiléticos, um dos motivos deles entrarem em crise é o estresse agudo, é esse estresse agudo. Porque você vai ter neurotransmissores excitatórios ali circulando em mais quantidade, isso excita aquelas regiões leptogênicas e a pessoa acaba entrando em crise convulsiva. Portanto, você manter a calma, sim, a respiração vai envolver GABA. Para ansiedade, por exemplo, o que se usa hoje? Um benzodiazepínico, muitas vezes, que é os famosos Rivotril, que muita gente conhece, nomes de medicação. O que eles fazem? Eles são modificadores alostéricos do receptor do GABA, eles aumentam a afinidade pelo GABA lá no sistema nervoso central. E aí você consegue ter uma inibição um pouquinho maior. Então, em tese, sim, o GABA está completamente envolvido nesse sistema para ser inibido, sem dúvida alguma. Tá, e daí o motivo de você conseguir ter um controle maior, né? Agora, pensando no ponto que o Fabião falou, ele é muito legal também, né? Porque, assim, respiração é um processo super importante que passa muito batido pela gente a maioria das vezes, né? Tanto que tem estudos que mostram hoje que a maioria das pessoas respiram de forma errada. Seu diafragma começa a ficar muito fraco porque você não utiliza adequadamente. Cara, se para a pessoa respirar, parece que os pulmões estão ali no ombro, né? Puxa o ombro para cima, o pescoço levanta e etc. Agora, a parte legal disso aí que eu acho que vale um papo, porque assim, a meditação, ela tem um papel fundamental na questão do controle do medo, uma porque a gente aumenta o controle do parasimpático, né? Ele fica muito mais excitado, e aí você consegue, na prática, ter um controle melhor com relação aos mecanismos do medo. E um segundo ponto, por conta da respiração, né? Porque na hora do medo, o que te falta no frontal ali é porque tá faltando oxigenação também, né? E se não chega oxigênio, você não vai conseguir pensar, seu cérebro não vai ter energia, não vai ter o que precisa, e daí vem essa loucura toda que acontece. Então, eu acho muito legal esse ponto de trazer de novo que a meditação ela é muito útil para isso, porque ela ajuda a regular o parasimpático seu, e te traz um controle muito mais consciente com relação à respiração, que te permite em vários momentos, né, no medo, na raiva, etc., ter um controle muito melhor ali no seu frontal com relação àquilo que você está fazendo. Então, Fabião, estou complementando, super bem colocado, e realmente tem um impacto muito forte em cima disso medo, né? Vamos mudar um pouco o assunto aqui agora, cara, falar um pouco do medo no sentido de inato, aprendido, porque a gente falou, agora há pouco você comentou, né, que a gente sabe hoje que o ser humano, o amígdala é quase como se tivesse uma programação contra predadores, contra alguns animais peçonhentos, pode fazer risco pra gente. E aí nesse ponto, cara, a gente vê que tem umas pesquisas também, acho que eu até comentei com você semana passada, cara, que eles pegam um monte de bebê, colocam no chão, solta ali umas jiboias, o pai prende a respiração, né, pra aguentar ver aquela cena, mas a criança vai lá dar um tapa na cabeça da jiboia, puxa o rabo, deita em cima dela e por aí vai. E aí você cresce um pouco mais e começa a ter aquele medo, né? Tipo, cara, cobra é perigoso, todo mundo te falando, né? Cobra é perigoso, não chega perto, etc. Uhum. Em termos de neurociência, dá para se falar hoje que a grande maioria, lavada assim, dos medos, eles são aprendidos? Sim. Então, assim, o que aconteceu, Ivo, com o passar do tempo? A amígdala cerebral tem, em média, 3 centímetros de diâmetro. Imagine uma estrutura que faz tudo o que nós estamos falando aqui, que tem apenas 3 centímetros de diâmetro. Elas são bilaterais, não tem nos dois lados, mas a partir do momento que eles começaram a estudar a fundo as amígdalas cerebrais, eles dividiram elas em central e base lateral. Então elas têm divisões, as duas têm divisões. E nós entendemos hoje que existem vários mecanismos de aprendizado do medo e que a amígdala central teria uma relação bem grande com aqueles medos inatos, que é o quê? Por exemplo, o ser humano teve contato com animais tipo leões, tigres, cobras peçonhentas e aranhas por séculos, milênios, e nisso
nós temos alguma proteção contra essas serpentes, contra esses animais. Nós não temos ali uma boa relação com eles, em certo sentido. Nós também ganhamos uma noção de altura. É claro que por que acontece isso com os bebês? Os bebês não têm tudo aquilo milinizado. O que é isso, pessoal? Nós temos uma capa de gordura, uma bainha de mielina que ela fica em volta dos nossos axônios. Nós não nascemos andando como outros animais porque essas vias que são do caminhar, das vias motoras, elas não estão completamente mielinizadas ao nascer. Nós também não falamos por causa disso. Porque o ser humano ele é muito mais complexo, não melhor, mais complexo que os outros animais. E nesse sentido, nós precisamos de mais tempo para que algumas coisas ocorram. Você perde alguns reflexos depois de um certo tempo e ganha outros tipos de reflexos. E aí a pessoa, com o passar do tempo, ela vai talvez revivendo, Ivo, aquelas memórias genéticas dos medos que nós recebemos geneticamente, e ela ganha aí uma noção do que é altura, ela ganha uma noção do que é um animal peçonhento, ela ganha uma noção de que aquilo pode machucar ela, claro, com os pais sempre lembrando, com a sociedade sempre lembrando. Talvez se você fosse criado em uma tribo, e nessa tribo você caçasse cobras todos os dias, aquela pessoa não teria medo como nós temos de um animal peçonhento. Isso é natural, completamente natural. Mas nós sabemos hoje que a amígdala central tem muito envolvimento nesse medo genético que vem de muito tempo, e a amígdala basolateral tem aquele envolvimento de medos aprendidos. E aí você fala, por que eu tenho medo de público e o Fábio não tem? Porque eu aprendi a ter esse medo. Aconteceu alguma coisa. Vamos supor que eu estava lá na escola, houve uma situação muito vexatória quando eu tinha 5, 6 anos de idade, e a partir daquele momento nunca mais consegui falar em público. Então a representação do medo aprendido não é a mesma para as pessoas. É por isso que nós temos ali diferentes reações, e as reações vão ser completamente individuais. O Fábio tem um tipo de medo, o Ivo tem outro, o Diogo tem outro. Eu tenho uma dúvida. A Claro? gente sabe, ou pelo menos a percepção que eu tenho, e que é de que não existe diferença entre o cérebro de um homem e de uma mulher. Porém, as mulheres, elas têm uma questão com relação a bom senso, que a gente brinca aqui, por isso que as mulheres vivem mais, né? Então você vê o pessoal correndo, então eu sou da geração que fazia carrinho de rolemã, que subia em telhado para pegar maranhão, pipa, caía no forro do prédio, que literalmente se jogava no chão quando fazia judô, então fazia isso na rua, Uhum. andava de skate, tentava plantar bananeira e quebrava braço, fora brincar com outras coisas que podem provocar arrepios na geração atual. Eu não vou nem lembrar lá dos 12 anos, 15 anos, mas por que as mulheres, por exemplo, têm. Vou pegar um exemplo bem simples: sinistralidade de seguro veicular. Uma mulher, o seguro vai ser mais barato do que para o homem. O que acontece? Isso tem a ver só com testosterona ou isso tem a ver com a amígdala ou com a interação da amígdala com a testosterona, que no homem é mais presente, na mulher é mais ausente? Excelente pergunta, Fábio. Muito boa pergunta. Primeiramente, pessoal, não existe hoje diferenças significativas entre cérebro feminino e masculino. O que nós temos hoje são experiências diferentes e que talvez levem as pessoas a terem estruturas diferenciadas pelas experiências que elas possuem. Mas não uma diferenciação. Ah, a menina nasce já com um cérebro diferente de um menino, então os irmãos têm cérebros diferentes. Não. Isso nós sabemos que não é tão verdade assim. Existe sim, Fábio, uma relação dos nossos principais hormônios com o nosso cérebro? Com certeza. Com certeza. Então, o homem, a testosterona leva o homem a ter uma agressividade, por exemplo, que a mulher não tem. Isso salvo raras exceções, tá? Mas isso é mais natural do homem. Mas como prove isso para mim? Quantidade de presos e de presas. Alguns estados, 96% da população carcerária é masculina. Então, aí já demonstra para nós a diferença. E essa diferença tem sim uma relação com o tipo hormonal, com o preparo para a maternidade, com o preparo para a mulher ter essa questão mais acolhedora. Não significa que ela só faça isso, ou que o homem não seja bom nisso, não existam homens bons nisso. Exista. Mas sim, nós temos uma diferença hormonal,
mas nós temos também uma diferença de criação, uma diferença social nesse contexto, que também faz com que as mulheres talvez procurem coisas que sejam muito mais de detalhe, que sejam muito mais de, vamos dizer assim, de prestar atenção, enquanto os homens têm já uma questão mais daquele trabalho mais pesado, aquele trabalho que envolva mais musculatura, que envolva mais uma questão nesse sentido, por ter até um hormônio que ele é, na verdade, virilizante, que é a testosterona. E a mulher tem já um hormônio que prepara ela mais para coisas, vamos dizer assim, de acolhimento e coisas assim. Não significa, Fábio, que o cérebro seja diferente um do outro, mas significa que talvez a mulher tenha uma tendência, não é regra, a assumir certos papéis e o homem tem uma outra tendência a assumir outros papéis. Mas aí a gente vai pela questão de aculturamento e para uma questão de aprendizado muito vinculado à sociedade que você vive, que pode ser completamente diferente de uma sociedade ocidental para uma oriental, para uma sul-africana, do sul da África e assim por diante. Mas tem um outro ponto que me chama muita atenção. As mulheres elas têm uma resistência para a dor sempre maior do que os homens. Os homens são meio moles para sentir dor. O homem sente E as mais dor. mulheres... Fisiologicamente, sim. E eu, quando jovem, eu brincava assim, as mulheres elas têm mais controle sobre dor porque elas têm cólicas mensais e elas têm que disfarçar. Na minha ignorância de homem, obviamente, essa explicação que eu tinha. Como é que funciona essa questão dos homens serem mais Nutelas e as mulheres mais raízes com relação à dor, por exemplo, e medo de sentir dor? Porque às vezes o homem não vai a médico, o homem não se trata como mulher. O homem é até uma questão de saúde pública, então é um requisito de mentalidade. Mas depende, Fabião, depende da década que você nasceu também, né? Você tem que considerar isso. Sim, tem na sua Nutella total, né, Ivo? Você, 28 anos, não tem como. O cara Eu sei nasceu em que você vai. 99, então 28 tá. anos é raiz, porra. O Ivo é completamente assim, cuidadoso. O Ivo pode dar uma aula aqui para você fazer um check-up, falar todos os exames que você tem que fazer, o que você vai comer, não vai comer. Tô brincando. Mas é Tudo de questão boa. da mulher essa resistência a mais para a dor. E isso, eu posso citar diversos exemplos. Isso se explica através do quê? Pela questão cultural ou uma questão metabólica mensal pela qual ela passa e que ela se condiciona a saber gerenciar melhor a dor e esconder e tolerar além da própria maternidade, propriamente dita. Assim como o medo, Fábio, tudo que você enfrenta, dor, prazer, raiva, tem uma questão cultural envolvida. E tem também experiência. Essa que está a questão. Então, o que você trouxe de possibilidade não é uma possibilidade real, não. Que a mulher passa por cólica, ela já está ali com seus 12, 13, 14, algumas com mais tardar, com 15 anos, passando já por um ciclo menstrual. E nisso ela vai ter uma dor de cólica, que é uma dor muito forte. Ela vai passar por uma montanha-russa de hormônios, em que ela vai ter épocas de mais medo, épocas de mais segurança, épocas de otimismo. Então envolve sim também essa questão do aprendizado, envolve sim as experiências que a pessoa está passando, e com isso faz com que ela tenha talvez uma resiliência maior, que os homens também podem criar. Tem muito homem aí que aguenta firme e forte. Só você ver aquela pesca mortal, por exemplo, que os caras estão lá num frio congelante do Alasca pescando lagosta e sofrendo um monte de lesão e coisas assim. Então depende muito, mas depende muito, assim, eu não vejo nada muito metabólico que justifique tudo isso, mas em fisiologia o homem sim tem uma sensibilidade um pouco maior à dor. Isso é um fato, seria um fato. A questão do medo desencadeado em pessoas que estão no espectro do autismo, por exemplo, tem alguma questão de estrutura cerebral que favoreça esse aumento de medo? Tem. No autismo, existem estudos mostrando que a amígdala da criança no espectro autista, ela cresce muito mais rápido do que a amígdala de uma criança típica. A amígdala de uma criança no espectro autista, com 8 anos de idade, ela já tem o tamanho de um adulto. E talvez isso explique algumas hiperreações que essas crianças tenham com relação a medos. E outro ponto é que você tem esse desequilíbrio excitatório e inibitório em algumas regiões. Portanto, lá no córtex somatosensorial, por exemplo,
você tem muito mais uma tendência à excitação do que à inibição. E aí essa criança que ela é tocada, ela não sente como você, que é típico, sente. Ela sente muito mais do que outra pessoa. E nisso desencadeia um medo exacerbado que essa criança não consegue tolerar. Ela grita, ela briga, ela chora, ela começa a se debater. Por quê? Porque aí tem uma disfunção GABAérgica, que é uma das teorias. Mas sim, Fábio, tem uma relação sim. A amígdala dessas crianças cresce de forma anômala. Ô, Diogo, deixa eu puxar um outro ponto pra cá, cara. A gente tá falando muito de algumas anterior que o Fábio falou agora, né, da pergunta do autismo, mas muito de fobias específicas, né? Tipo, o medo de aranha, o medo de lagartixa, o medo de andar de avião, medo de agulha. Pô, você vê uns vídeos aí de uma galera que vai tomar, cara, vacina que vai tirar sangue, e geralmente é homem, né? Pô, É, parece que tá morrendo, cara. O negócio assim, você acaba dando risada porque, cara, não tem como, né? Até assim, difícil. Mas quando a gente fala de um tipo específico, cara, por exemplo, o medo de falar em público. Cara, a gente não tá falando mais de uma ansiedade, ou seja, do medo do cara, do julgamento do que as pessoas vão pensar, como elas vão agir, será que eu vou conseguir ou não vou? Ou seja, não é mais uma questão de cognição social do que o medo em si. E aí sem imagino eu, dúvida. para complementar então, que a gente deve estar falando daquelas divisões da amígdala que você comentou agora há pouco. Porque é totalmente diferente, né? Que se você pensa na questão de cognição social do medo de falar em público, de ser julgado, etc., a gente está falando muito além da amígdala, né? Tem várias outras regiões do cérebro que vão atuar também. E é bem diferente do medo em si, ou não? Com certeza. Inclusive, complementando, a gente Uhum. está falando de sistema rápido, sistema lento, né? Eu acho que esse medo que você descreveu, Ivo, está dentro desse quadrante de processo lento, né? Onde você consegue corticalizar, você consegue jogar por frontal, avaliar e ver o sentimento de pertencimento ou não, de rejeição ou não. Isso aí já é um outro processo, aquele processo que vocês estavam falando no começo, né? Mas eles são diferentes, né, Fabião? Porque pensa comigo assim, cara, o medo, ele é muito tipo papum, né? O medo, ele é concreto, né? Acontecendo por via rápida ou via lenta, ele existe, você consegue raciocinar em cima dele sim ou não. Mas quando a gente pensa na ansiedade, cara, é o medo do futuro, né? De algo que não aconteceu ainda, não tá na sua frente, não tá acontecendo naquela hora ali, né? E aí a gente vai ter, cara, algo totalmente diferente, né? A gente vai ter, É o por teu sistema exemplo, límbico ali mandando sistema ver, por exemplo. límbico, o estrado ventral, Estrado ventral, sim, muda um pouco, né, esse muda um conceito. E pouco. ainda assim, dá para caracterizar também só como medo, cara, hoje, pela linha da Eu neurociência, a penso gente que deveria dividir um pouco as coisas. depois de um tempo, sim, Ivo, porque às vezes a pessoa, você só fala de falar em público, a pessoa já tá ali suando, taquicárdica, respirando fundo. Mas naquele começo nós temos que entender assim, o que está acontecendo? Natural, natural. O ser humano, com o passar do tempo, ele vai criar uma coisa chamada vergonha, timidez. Nós temos essa timidez, nós temos essa vergonha. Todo mundo gosta de criança, por que criança é bonitinho? Porque a criança é sincera. A criança não criou ainda essa barreira social por exemplo, chega na casa de uma pessoa que ela nunca viu na vida e a pessoa pergunta: Você tá com fome? Sim. Pronto, ela vai falar que sim, se ela tiver com fome mesmo. O adulto não. O adulto, por questões sociais, ele vai. Não, não é bonito eu dizer que eu tô com fome, porque eu vou obrigar essa pessoa a preparar uma comida para mim, ou trazer uma comida que é da casa dela, não acho isso. Beleza. Nós criamos essas regras sociais e você incorpora esse comportamento. Você sabe só um detalhe, sabe que o Fábio fala sem medo, né? O Fabião, tipo assim, cara, você não queria que eu falasse sim, nem perguntasse então, né, bicho? E ainda chega lá e escolhe o que quer, né? Não, não, não. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Não, Com fome, mas não é, que não é eu fome de acho pão. que carece de um pouco de noção de, como é que é? Tem um nome para isso, sem filtro social, né? Sem filtro social. Sem filtro social. É que os homens mais 50, quase 60, eles chegam a algumas conclusões da vida, e aí tem a ver com filosofia e com a estrutura cerebral dele, que não vale mais a pena ter alguns filtros, né? Aí por isso que Não, eu deixa falo quieto. exatamente. Deixa Quando eu for quieto. na casa do Ivo, eu já sei exatamente o que eu vou pedir. Eu já nem ofereço mais por isso, cara. Só pega. Só vai lá É, e pega. não, você nem deixa no assunto. Eu vi, tipo Não, assim, o entra em Ivo. casa, você passa a mão no telefone já, fala,
Já vou entrar em reunião com você. Segura aí, só vou despedir de uma pessoa que acabou de chegar em casa, né? Se não Minha fica sogra. pra janta, Pô, fica minha pra café sogra da faz isso, manhã, velho. fica pra Impressionante. almoço. Cara, minha sogra é impressionante o que ela faz com os outros, bicho. Mas Não, mas é retomando o verdade. assunto, quando a gente tá falando de falar em público, eu concordo com você, Ivo, que é muito mais uma questão de ansiedade, porque a criança criou aquela questão. Ela não quer que os coleguinhas, por exemplo, riam da cara dela. E aí, nisso, quando a pessoa vai lá na frente, ela fala: e se eu falar muita coisa errada? E se eu vier aqui no podcast e der uma bola fora? Uma pessoa que está experimentada com relação a isso, ela sabe que quanto mais ela fala, mais chance dela dar uma bola fora ela vai ter. Ponto final. Então, nós, como professores, com certeza, não tem dúvida alguma, já erramos em sala de aula. Sem dúvida alguma. Não tem dúvida alguma. Mas o que faz com que nós consigamos reverter isso, não transformar isso em medo? Você olhar para esse erro e você consertar, pessoal, estava muito cansado, desculpe, errei, inverti as ordens das coisas aqui, coisas do gênero. Ponto. Isso invalida o teu conhecimento? Claro que não. Só que nós ganhamos essa noção. Uma pessoa que está insegura, e talvez essa insegurança veio do meio que ela viveu, alguém dizendo para ela o tempo todo que ela não era boa o suficiente, que ela não tinha condição de ser aquilo que ela queria ser, que ela era uma pessoa que falava muito mal, que não conseguia se expressar, uma pessoa imatura vai se inibir diante disso. Agora, uma pessoa que já está na maturidade, ela vai falar o que? Ah, quer saber? O fulano está dizendo que eu falo mal. Eu vou falar mais ainda. Se é para eu melhorar e eu ficar melhor ainda nessa questão de oratória, eu vou falar mais ainda. Aí que eu vou levantar a mão e falar. Porque se o fulano tá fazendo crítica a mim, eu vou lá e vou falar mais ainda. Então ele inverteu a ordem. E com isso, com certeza, foi controlando. E a amígdala dele não vai disparar naquele momento em que ele está em público. Ele apenas vai lá, ele claro que vai ter aquela ansiedade, igual você falou, inicial, aquela questão de quem está me ouvindo, quem está me vendo e coisas assim, mas não tem uma amígdala disparando para fazer um sistema de luta ou fuga. Ele não está ali taquicárdico, sudoreico, boca seca, ele não está com isso. Ele é alguém que está conseguindo vencer essa barreira. E aí, nisso, eu concordo com você. Mas por que isso, Ivo? Porque, naturalmente, nós não temos o medo de falar em público. Isso é criado por nós. Não existiu ali uma tribo com o passar do tempo, foi criando medo de falar em público. Tanto que você pega uma criança que tem uma certa deficiência, uma criança especial, por exemplo, ela fala com todo mundo, ela cumprimenta todo mundo, ela vai em qualquer lugar e ela é o que ela é, porque o sistema dela não está deixando esse bloqueio aparecer. E aí ela fica tranquila, ela fica de boa. Então concordo que seria um medo aprendido. Com o tempo você pode aprender a ter medo de falar em público. Mas o que nós temos naquele início é uma ansiedade geral. Mas eu acho que tem uma coisa aí que a gente pode puxar que tem a ver com a área corporativa. E isso até remete até uma preocupação do próprio Ministério do Trabalho, na atualização da NR1, agora que o burnout na atualização vai ser levado em consideração a saúde mental. E aí você está num ambiente corporativo tóxico, onde a cultura do não errar é, vamos dizer, estimulada pelo seu chefe, e outros ambientes que acabam gerando muito estresse e são externos, não são da pessoa. Então, a pessoa era uma pessoa perfeitamente equilibrada, uma pessoa que não tinha medo de falar dos seus erros para alta gestão, etc. E ela entra num ambiente, vamos lá, X para Z, para a gente não ser generalista ou falar que apontou para um segmento ou outro que é mais interessante, se bem que a gente sabe quais são, né? Isso já está catalogado, né? Mas como é que a gente reage nesse caso em particular? É uma questão voltada para a questão da ansiedade, da rejeição, do medo de ser mandado embora. É uma coisa muito mais externa que provoca uma retração da pessoa. E aí isso é totalmente cortical, né? Ali é Frontal, tudo, né? Fábio. Ali é tudo, porque assim, você cria no começo uma ansiedade, só que talvez não tenha ainda um medo de tudo aquilo. Só que se o teu chefe, porque se ele não é um líder, se ele é um chefe, na verdade, tá reproduzindo isso o tempo todo, deixando você inseguro ao falar, o Fábio começa uma frase cortada no meio, ou ele comenta para terceiros que as apresentações do Fábio não estão boas, são muito ruins, não chega a você isso diretamente.
você recebe críticas injustas, você não é uma coisa de ser bonzinho com a pessoa ou boazinha, não é essa a questão. Mas é uma questão de saber chamar a atenção. É uma questão de, dentro do mundo corporativo, ter uma liderança e não uma chefia. E essa liderança entende e sabe fazer uma divisão. Por exemplo, eu não vou ser bonzinho com alguém que é desonesto. Isso é uma questão de caráter, é uma questão de virtude. Eu não vou vir aqui dar um abraço em você que usurpou a empresa, que roubou de... Não vou fazer isso. Uma coisa é você dar, por exemplo, talvez uma apresentação não tão boa para um chefe. Beleza. Eu acho que nesse ponto nós entendemos que não tem sentido você criar um ambiente ruim ou você criar um medo naquela pessoa. Ponto final. Agora, você tem que entender que situação está sendo enfrentada. E aí, nesse sentido, nós entendemos o quê? Que aquela pessoa que passa por experiências negativas o tempo todo, e ela é uma pessoa decente, uma pessoa boa, que faz as coisas corretamente, ela, com o passar do tempo, vai ficar em burnout, sem dúvida alguma, porque o estresse sempre lá no alto, lá no alto, lá no alto. Eu não tenho segurança de trabalhar com esses meus colegas porque eu estou recebendo críticas o tempo todo, e não são críticas legais, são críticas de esse pessoal não tem condição de estar aqui, esse pessoal é uma pessoa que, sei lá, não sei por que contrataram essa pessoa. E aí vem toda aquela questão de você montar o medo na pessoa. Porque ela vai ter medo de falar com o passar do tempo, então aí sim dispara a amígdala, porque ele fala, vai lá, fala para os clientes sobre tal coisa. Daí disparou. Você vai ter medo de estar naquele lugar, porque a qualquer momento pode receber uma crítica no sentido de uma patada, no sentido de uma coisa muito negativa, e nenhum ser humano gosta disso. Ao mesmo tempo, você pode ser uma pessoa também que já tenha se vacinado contra tudo aquilo, e entende, ó, eu errei, mas também não podem me tratar dessa maneira. Agora, eu ficar estigmatizado por esse simples erro de uma apresentação ou coisa assim, negativo, negativo. Agora, mais um cuidado. Não vamos colocar erros igual a falta de caráter. São coisas completamente diferentes. Porque é isso que todo mundo pensa às vezes. Não, tem que abraçar a pessoa que falta. Não é isso. É natural de nós, como seres humanos, estarmos completamente irritados com pessoas que não agem de forma adequada, que faltam com virtudes, que faltam com valores. Nós estamos falando de pessoas que chegam num certo patamar e elas têm um prazer, por exemplo, de humilhar os outros, de xingar alguém que elas podem xingar porque elas não estão bem hoje. Esse é o tipo de pessoa que causa um aspecto negativo. E aí eu coloco a minha categoria como um exemplo disso, por quê? Porque inúmeras vezes no passado, e ainda ocorre hoje, infelizmente, a categoria dos médicos era temida pelos pacientes. Os pacientes tinham medo de ir ao médico porque o médico era grosseiro, a médica era grosseira, tratava eles mal, falava de um jeito não tão adequado, e ficou esse estigma. Então, essa desconstrução ela se torna muito difícil. Ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de passar por medos, e isso está sendo construído com o passar do tempo, sem dúvida alguma. Por isso que não leva ambientes de grosseria, não levam a nada. Não tem dúvida alguma disso também. É que eu acho que uma coisa acaba contaminando a outra. Você está num ambiente tóxico, um ambiente muito hostil, um ambiente muito estressante e que vai minando a sua autoconfiança, vai minando o que você já consolidou. Se você só ouve esse tipo de feedback, se você é colocado à prova, às vezes não diariamente, mas a cada 2 horas, por exemplo, né, no período da manhã, no período da tarde, etc., chega uma hora que o sistema lento deixa de ser acionado e passa a ser o sistema rápido que atua. E aí a gente está falando exatamente do burnout, né? Exatamente, Fábio. E hoje nós entendemos que o ser humano é especialista em terceirizar coisas. E aí a pessoa olha para todo aquele sistema e em vez dela perder como equipe e ganhar como equipe, não, ela sacrifica indivíduos. E aí é sacanagem. Aí a pessoa começa a ficar num sentido bem ruim para a vida dela, sem dúvida alguma. Ô, Diogo, tem um outro ponto negativo também aí, né? Porque quando a gente começa a falar muito essa questão, levar inclusive pro corporativo, de medo do burnout, etc., cara, a gente tem ali adrenalina e cortisol jorrando o tempo todo, né?
O tempo E todo. aí, tô pensando aqui, cara, no impacto à memória das pessoas também, né? Porque na prática, a questão de percepção de memória, ela vai ser bombardeada e que o cérebro vai fortalecer quimicamente aquilo que está acontecendo. Então, a situação vai desandar de um jeito absurdo, né? Porque, cara, muito cortisol, muita adrenalina, o seu foco tá nisso daí, o tempo todo pensando nisso, você começa a criar mais marcações para isso. Aí percepção e memória começam, cara, a gravar fortemente essa questão, e aí o medo seu tende a aumentar. Logo, o burnout, ele pode acontecer muito mais rápido nesse caso, né? O Porque próprio você bloqueio tem do aquela córtex expectativa. pré-frontal. Ia falar isso agora. Uhum. Ah, boa. Vamos puxar um outro ponto aqui, até pelo tempo que a gente está aqui, a gente já está 55 minutos gravando. Pegar alguns mitos, cara, e eu queria trazer um desses, pensando muito na questão de pais também, né? Eu sei Bora que você lá, vamos adora lá. falar sobre isso daí. É Muito. muito comum a gente ver alguns pais que falam assim, né? Fala, pô, cara, você tem que ser corajoso. Gente corajosa não tem medo. E a gente até falou já aqui, são coisas diferentes, né, cara? Você ter coragem não significa que você não tem medo, né? Tipo, puta, eu amo esporte Não. radical. Eu falar que não tenho medo. Cara, não tem. A hora que sobe no avião, cara, a não sei que seja muito condicionado pra você saltar de paraquedas. Cara, o CPF seu, né, o seu córtex pré-frontal, ele vai gritar, né, bicho? No mínimo é pensar e se der Pare com errado. isso. É, Você já exatamente saltou, isso. Ivo? Eu já e eu amo, cara. Porra, Eu bungee também Também já, jump, também adoro. já. escalada, Adoro, porra. adoro, cara. É uma prova de fé, porque vai um cara nas suas costas, se você não tem muitos saltos, né? Você vai É. Uma prova confiar de que fé em vai vários cair. sentidos, né, cara? Não, ele vai aqui em cima, nas suas costas, No ele vai avião, puxar no uma equipamento. cordinha, vai abrir um nylon, você cai durante 40 segundos, até atinge 200 quilômetros, e aquele negócio vai abrir. Se aquele negócio falhar, vai abrir um segundo. Então é um ato de fé, é um É. ato de Mas, acreditar em uma força mas é que que você vai sobreviver. o viver já é um ato de fé, né, cara? Que quando você pega um avião, Claro. por exemplo, cara, você tem que acreditar que o piloto tá num dia bom, que ele não tá problema, que ele não tem problema, cara, que ele não tem um aspecto aí suicida gritando dentro dele. Quando você pega um Uber, é a mesma coisa, cara. Você tem que ter uma fé absurda, tá tudo certo com aquele cara, que ele não brigou em casa, que ele não vai xingar um cara do seu lado, sacar uma arma e por Sim, aí sim. vai. Mas tem alguns que a gente se coloca, né? Eu tô me preparando para um desafio aí daqui a pouco, quase 3 anos, por exemplo. Aí ontem, coincidentemente, a minha sogra mandou para mim algumas reportagens assim, falou: "Você já viu quantas pessoas morreram só esse ano nesse lugar que você quer ir?" Pô, e aí pronto, né? Porque assim, cara, você tem já um objetivo, um porquê você está fazendo aquilo, você começa a ser bombardeado aquilo. Ontem à noite, pela primeira vez, eu comecei a pensar, eu falei, pô, isso ia acontecer, né? Eu já falei, pô, freia o chamado CPF, freia o CPF aí para não deixar ele fortalecer com isso, cara. Mas puxando o ponto que eu ia falar aqui, isso que os pais levam para as crianças, cara, sabe? Do tipo assim, vai lá e faz, tem que ter coragem, não pode ter medo. Cara, o quanto a gente na prática tá agindo de uma forma positiva, pensando em estrutura cerebral, e o quanto a gente tá agindo de um jeito negativo. Porque fica condicionando uma criança, né? A grande parte dos medos dela vai ser base em neurônio espelho, né? Ela vai ver algo, cara, vai gravar e fazer. Mas quando o seu cuidador, cara, tá ali falando, vai, você tem que fazer logo, quase que forçando, que é muito comum você ver isso aí, né? Os pais, vai, empurra, vai, tem que fazer, não sei o que, corre, vai lá. Deixa de ser medroso, né? Deixa de ser cagão, não sei o que, aquelas coisas de bem da macholência, né? O que a gente tá vendo nesse cenário, cara, pra essa criança? Você foi muito cirúrgico em falar de macholência, porque isso tem a É, ver com o aspecto masculino. Uma mãe sim, não sim. faz isso, via de regra. É que tá, Fábio. Talvez a gente tenha que ter o equilíbrio disso. Dizer que esse comportamento não tem nada de positivo é errado, assim como dizer que uma mãe que bloqueia tudo é certo. Também não é certo. Então a superproteção, que é uma tendência materna, ela não é boa, assim como esse desleixo, entre aspas, do masculino também não é bom. Por uma simples razão. Primeiramente, o que os pais têm que entender? A criança não tem a maturidade de um adulto e nem tem que ter. Portanto, eu, como adulto, se passo por uma situação e dá errado, eu posso ter uma estrutura cerebral que fale: não, tudo bem, calma lá. Eu não vou parar de dirigir porque eu bati o carro. Tudo bem. Eu consigo fazer essa reestruturação da minha vida. E olha que tem adultos que não conseguem. Imagine uma criança. Então, quando você fala para uma criança, para ela, essa questão de colocá-la em risco o tempo todo, não é legal. Por isso que eu sempre defendo para os pais algumas coisas. Um instrumento musical para a criança aprender que a vida não é no imediato,
porque você demora muito para pegar um acorde, você demora muito para tirar uma música no instrumento musical, então a paciência é muito treinada ali, fora todo o benefício da música. Um esporte, porque o esporte enfrenta muito isso, em que você tem que ter a coragem de competir, a coragem de estar com o teu grupo, com o teu oponente, ao mesmo tempo com muito respeito e coisas controladas. E você criar um hábito de leitura, um hábito de a pessoa ganhar experiência. A leitura traz muito isso. A literatura traz muito isso, de você ganhar experiências de vida, de exemplos e coisas assim. Então eu discordo plenamente, Ivo, tem que haver um equilíbrio nisso. Não é, por exemplo, jogando uma criança recém-nascida na piscina que ela vai aprender a nadar. Ela vai morrer. Ela vai morrer nesse sentido. Então eu preciso ter um ambiente controlado. Agora a diferença é, eu nunca ponho meu filho numa natação porque eu tenho medo que ele se afogue na piscina. Não, você vai pôr na natação, mas com alguém olhando, com riscos controlados. O risco nós vamos correr. Portanto, você tem que fazer a pessoa aprender a correr riscos, mas riscos controlados. O risco sem medo é loucura. Ele não passa de loucura. Então você tem que saber fazer esse controle. Ao mesmo tempo que o Fábio colocou muito bem também, se eu deixo uma mãe ser super protetora e ela impede que o filho ou a filha façam qualquer coisa, esse filho não vai aprender a correr risco nunca na vida dele. E aí vai virar aquela horda de pessoas que não trabalham e não estudam, que a gente já falou 1000 vezes aqui, tá? Então, assim, não aconselho que o pai jogue os filhos para todos os riscos e deixe os filhos correrem esses riscos, assim como eu não aconselho que as mães sejam totalmente superprotetoras e tirem os riscos das crianças. É esse equilíbrio, é um risco controlado que vai fazer com que elas cresçam saudáveis. Ponto final. Boa. E deixa eu trazer um outro ponto aqui agora, pensando em algo que a gente vê acontecer muito hoje, infelizmente, nas escolas, que é o bullying. E aí vamos levar isso aí lá para a infância, né? Ou seja, aquela criança que é maior, que é mais fortinha, ou que tem algum tipo de raiva interior pelo que vence em casa ou por algo que está acontecendo, e fica fazendo bullying com outras crianças, né? Que bate, que empurra, que ameaça, etc. O que você vê que é o comportamento, cara, ideal dos pais quando identificam isso? Tirando que a vontade sua como adulto, se alguém falar que não, é mentira, é É chegar a idade, bater não na outra safa, criança. não Sim, safa sim. não, né? Mas aí você freia o seu CPF e fala, beleza, isso não é o certo. Mas vamos pensar no ponto de vista da criança, né? O que seria o ideal dos pais fazerem para que aquela criança não cresça, inclusive com a sensação de medo, de quando alguém aperta ela, ela tem que ir lá pro medo, pro canto e ficar lá sendo coagida. E aí? E eu vou pedir também para você complementar a resposta falando daqueles que sofrem bullying e chega uma hora que ele não aguenta mais, ele reage e ele vira um agressor. E isso se repercute, por exemplo, com abusos, né? Especificamente. Primeiramente, o bullyingador que faz o bullying é um covardão. Sempre é assim. Ele nunca vai fazer bullying contra alguém que seja maior do que ele, que seja alguém que consiga reverter essa entre aspas, agressão. Então não vai conseguir. Esse é o primeiro ponto que os pais devem perceber. Quem da turma das crianças é aquela criança que humilha, é aquela criança que causa, que explora a fraqueza alheia. E isso é um mau caratismo. Isso é um mau caratismo. Porque, e tem adultos assim, não se enganem, não são só as crianças, tem adultos assim, que por se sentirem fracos, por se sentirem menores, eles acabam explorando fraquezas alheias para se sobressaírem naquele grupo. E aí talvez essa pessoa que faz o bullying bate no mais fraco para mostrar um poder. Então, o primeiro fato para os pais é se preocuparem com esses skills, que é isso que os americanos usam, que são habilidades que as crianças devem ter. Por isso que eu sempre defendo uma criança que ganhe hábitos bons, como alguma arte marcial, algum esporte bem feito. Porque Uhum. quando a criança ganha essa autoconfiança do esporte, a autoconfiança do instrumento, a autoconfiança do estudo, ela passa a ter menos chance de ser alvo dessas pessoas. E vale para meninos e meninas, né? Para os dois, cara. Meninas, não, sem dúvida. Mas vamos supor que o teu filho já está passando por isso. Haja, não fique quieto. Não fique quieto.
Porque talvez essa criança, talvez não, com certeza, ela tem pais que também representam isso, também sejam igual a ela. A criança não aprendeu do nada a ser assim. Então, tem que agir. Nós, como como sociedade, não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Monteiro Lobato tem um livro chamado dele Urupês, que são de vários contos, e lá num dos contos tem o Pontes. O Pontes é aquele sarrista clássico. É aquela pessoa que tá sempre contando piadas que jogam alguém para baixo. E brilhantemente Monteiro Lobato já colocava essa figura lá no século XX já como alguém ridículo, alguém que carece de pena até muitas vezes. A gente precisa ter uma noção nesse sentido. E, e o bulinador, ele é alguém que vai explorar a fraqueza alheia. E a escola não pode permitir que isso nasça, que isso cresça e que isso fique. Ponto final. Então tem sim que entender essa questão. Você tem que ensinar o filho a se defender, a filha a se defender, desculpe. Tem que ensinar. E muitas vezes não é brigando, claro, não é batendo de volta, mas é indo fazer a reclamação. E em últimos casos, eu acho que os pais têm que intervir, sim, porque chega num ponto que de agressão física, uma Você quer agressão dizer, psicológica. você quer dizer intervir cercando a criança dando um safanão ou intervir, só para ficar claro, porque senão o pessoal aqui pode levar para outro Não, lado não, não. isso. Apesar da vontade, eu sugiro não fazer. Eu sugiro não fazer, tá? Não tem essa de. Tentem não fazer uma intervenção muito, vamos dizer assim, agressiva diante disso. Cara, mas só para fechar esse ponto aí, e como que fica, eu acho, ou como lidar com a criança, né? Porque a grande questão é a criança não alimentar e não levar esse medo para ela, né? Que é muito comum que a gente vê hoje em dia também, a criança cresce, como você falou, alguns adultos levam isso, do tipo assim, cresce, cara, com medo de tudo, né? Não quer arriscar, não quer ter medo de nada. E tem a ver muito com essa questão também, imagino eu, e da escola do que ela passa. Então, Teve pensando um. nessa questão, cara, como os pais agirem com a criança para que ela entenda que você não pode ficar com medo, você não pode reagir fisicamente, ok, mas sabe, como levar com a criança para que ela tenha uma saúde mental positiva e não crie estruturas que vão torná-la fraca no futuro, no sentido do fraco emocional, né, que acaba sendo, pô, uma escravidão que carrega a vida toda às vezes. Aí vem a pergunta do Fábio. Como que a criança reage quando ela está no limite, quando a pessoa está no limite dela já? Primeiramente, o interessante dessa situação é você focar no lado do copo cheio e não do copo vazio. Eu sei que às vezes é difícil, mas, por exemplo, se tem muitas pessoas que não gostam de você, vão ter várias que gostam de você. Então, evite o contato com aquela pessoa, frequente locais que ensine a criança, se ele começar a te incomodar, vai pro lado daqueles coleguinhas que gostam de você, faz trabalho com eles e é isso aí. Ignore essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. É difícil? Sim, é muito difícil, não é fácil não. Até porque as pessoas que fazem abusos psicológicos, elas não desistem tão fácil, a gente sabe disso. Segundo ponto, é essa criança não deixar barato. Ela ir lá reclamar para o professor, reclamar quantas vezes for necessária para a direção da escola, reclamar para o pai e para a mãe, fazer com que essa criança fale. Olha, fulano está falando isso para mim. Ciclano hoje me bateu por nenhum tipo de motivo. E aí os pais vão ter que atuar de uma forma veemente com a direção da escola, com a direção da turma, com qualquer pessoa que seja nesse sentido. E a escola vai ter que ajudar também, já identificando quem são esses agressores. Porque isso a gente vai ter que aprender a lidar na vida, não tem o que a gente fazer. Mas é uma situação que não tem regra, Ivo, não tem uma receita mágica para você resolver. É bem difícil. E você O trouxe um ensino ponto público, importante, a criança, cara, não aprende isso sozinha, né? E aí Não vale muito a aprende. pena para os pais que acham legal, porque assim, cara, tá vendo um reflexo que acontece em casa. Ou seja, não tem nada de legal, nada de cool, nada de que incrível isso. Isso não é fazer uma criança ser forte, né? Aí que tá, porque o Fábio colocou muito bem, cara. Essa criança que vai fazendo bullying, vai agredindo, uma hora vai encontrar alguém que vai chegar no limite e vai dar merda, Com certeza, né, com cara? certeza. não, isso é muito comum. Eu diria para vocês que até é uma autorreferência, isso aconteceu comigo. Aconteceu as duas situações, né? As duas situações.
E particularmente, é algo meio que usual. E se você pega o sistema público de ensino no Brasil, sistema básico e depois sistema ensino médio, é um problema, eu diria, Crônico. é quase uma pandemia de professores sendo agredidos em sala de aula, de professores afastados por burnout. Eu ouvi de um ex-secretário de educação há um mês atrás que havia um número assim, tipo, quase 40% de afastamento de professores por bullying de alunos. Então, esse processo que a gente está refletindo de criança, hoje no ensino público, ele se reflete de criança, de jovem para jovem e de jovem para adulto e vice-versa. Aliás, eu diria que do adulto para o jovem, talvez em situações, em regiões mais carentes, isso se inverta até. Isso talvez não seja mais uma realidade do bullying do professor utilizando a sua autoridade para fazer prevalecer a sua vontade, e sim o contrário. E isso é Porque, Fábio, um problema sério de gestão sim, educacional no Brasil. não tem punição. O Brasil é um país que não fornece punição devida para ninguém. Vamos ser bem sinceros com relação a isso. Olha os nossos exemplos de corrupção. Não dá em nada. Não dá em nada. Então, qual que é o exemplo que essas crianças têm levado para dentro da vida delas? Se você pega uma escola japonesa, não sei se vocês sabem, mas eu pesquisei algumas coisas sobre isso. Quem limpa as escolas no Japão são os alunos. E sabe quem que Eu, limpa mais? Quem limpa mais é aquele mais bagunceiro. Você acha que lá no Japão eles têm problema de disciplina como nós temos aqui? caraca, Não, lá dá um eu vi isso em terremoto. alguns lugares. Não, eu vi isso em alguns lugares lá, eu ficava, cara, é muito doido, assim, você vê aquela criançada, tipo, de 5 anos de idade sozinha na rua, cara. Do outro lá pegar na mão e falar, volta pra casa, você tá maluco, você tá fazendo aqui, né? Porque, cara, é muito doido isso, né? Não, é absurdo. Para nós é absurdo, porque. E aí o que acontece? Veio uma onda de que a punição não resolve. Mentira, mentira. É mentira isso. A punição ela resolve sim. E aí uma pergunta que foi feita, um policial um dia levantou uma situação que foi é complexa. Ele disse assim: por que o viciado em droga não assalta o próprio traficante por causa da droga? Reflitam sobre isso. Eles assaltam outras pessoas para pegar um celular e trocar por droga. Porque quem tem medo, né? Exatamente, exatamente. Então essa questão, não pode punir. Veja, é absurdo uma professora foi esfaqueada no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essa pessoa ela é um criminoso, não importa se ela sabe o que ela está fazendo ou não. Ela sabe o que ela está fazendo. Não importa. Tem que ser retirado da sociedade, ponto final. Ponto final, tá? Não tem essa. É, com os devidos cuidados, claro, como deve ser feito. Agora, não cabe na minha cabeça que uma pessoa dessa não tem que ser punida, tem que ser deixada assim, e o professor tem que se adaptar a essa situação, não tem que se adaptar a essa situação. É que o Não processo de tem. aprendizagem ele é inequívoco. Por repetição você aprende. E se você, por repetição, está acostumado com impunidade, você vai repetir uma conduta completamente indevida. Se você foi Perfeitamente. corrigido de maneira sistemática, você uma hora vai parar. Com Porque certeza. dói a punição, Dói, claro sob que dói. diversas óticas. Então, eu acho que é muito por isso. A gente passa por um processo no sistema educacional público muito delicado. Muito E delicado. é muito triste porque a gente vive num país de impunidade, com exemplos em telejornais que fazem com que a gente até. Eu era uma pessoa que lia dois jornais, meu pai teve uma banca de jornal, eu trabalhei lá, aprendi a ler praticamente na banca, com 15 anos. Eu lia editorial, do Estadão, da Folha, quase todo dia. Gostei, peguei gosto. E também por ver telejornal. O que hoje eu acho que eu desaconselho a todos a fazerem isso. Sim, Né? sim, eu A também, eu todos. também. Então, assim, é muito complicado quando você vive isso e só vê coisas que vão contra, por exemplo, você ser uma pessoa bacana, uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre com seus deveres, uma pessoa que pensa no outro, uma pessoa que tem compaixão, tem minimamente empatia e respeito, ou segue as regras básicas de boa convivência, seja no seu condomínio, na sua escola, no trabalho, na rua, ou dirigindo e não jogando papel de bala pela janela, ou quando eu vejo de vez em quando
me dá vontade de fazer isso, né? Quando eu vejo alguém jogando um pacote do McDonald's inteiro na rua. E, né, eu tenho cuidado de parar numa lixeira e encosto o carro, de repente, se eu estou numa viagem e vai derrubar alguma coisa, eu coloco, eu peço para alguém colocar, mas isso foi o quê? Eu fui ensinado a fazer isso. Foi um condicionamento contínuo. Então, por isso que a gente brinca, a educação se começa em casa. Na verdade, você vai para a Perfeitamente. escola para outra coisa. Né? Então, é bem por aí. Mas já passamos o tempo, né, chefe? Bem colocado, cara. Quem tem chefe é índio. Vamos lá para nossa parte final, então. Gente, obrigado para vocês que ouviram a gente. Vamos encerrando por aqui o nosso Cerebrando, temporada 4, episódio 12. Hoje discutimos aqui sobre o medo, aquela coisa que atenta todas as pessoas normais do mundo. Esse é um episódio para você que já sentiu frio na espinha, coração acelerado, vontade de sair correndo. Enfim, tentamos desmistificar aqui neurônio a neurônio o que acontece com o medo no seu corpo. Se você curtiu esse episódio, o Fábio vai falar para vocês o que fazer já. Então eu encerro por aqui. Vocês me encontram lá no YouTube, no @cerebrando, ou lá no Instagram, no @podcastcerebrando. Obrigado, gente. Valeu. Sejam todos muito bem-vindos ao final de mais um episódio. Quando vocês sentirem medo, respirem fundo. Bem devagar, pelo nariz e soltem pela boca, contem até 10. E depois procurem alguém para ensinarem vocês a meditar. Porque Boa aí você não tem mais noite, força bom para dia. correr, né? Se respirar fundo. Exatamente. Se você já estiver no chão, você vai ter que respirar fundo. Se você estiver correndo, vai ter que respirar fundo, com a boca aberta ou não. Então respire fundo, encare o medo, né? Ou fique parado, não sei, vai depender de você. A receita está com você, o problema é a solução. É isso aí. Ou se Boa noite a vocês, todos. ou se vocês tiverem aquela dica master, tem que vir, desculpa, gente. Mas bateu o medo na hora de ir no banheiro à noite, é só você correr e entrar embaixo da coberta. A partir da hora que você se cobriu, ele não pode te pegar mais, né? Porque Já resolveu, já resolveu. tá resolvido. É clássico isso. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Para nós, sempre repito que é uma honra estar aqui, conversar sobre temas interessantes. Claro que nós não esgotamos esse tema de medo e vários temas paralelos que podem vir, como nós discutimos aqui alguns outros temas também paralelos a essa questão do medo. Mas espero que essa discussão tenha sido muito prazerosa para você e que você consiga ter tido algumas noções melhores de como o medo age no teu cérebro e como que você pode também conter um pouco esse medo e conseguir dar aquele equilíbrio. Então, se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, fale com as pessoas sobre o nosso podcast e até o próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Valeu, Ivo. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Abraço.